Qual que é a pergunta? Se no caso da escola, a hipersexualização, ela pode ser um indício de abuso? Não entendi a pergunta, Júlia. Repete, por favor. No caso, na escola, a hipersexualização da criança pode ser considerada um indício de que ela foi abusada? Depende, porque a gente passa por fases. Aí você pode explicar melhor do que eu, né, Júlia? Sim. Como psicóloga, eu acho que você pode explicar melhor do que eu isso, porque a criança passa por fase e eles têm uma sexualidade muito acentuada, principalmente na fase dos 7, 8, 9, 10 anos, é muito acentuado. Normalmente por fase. Agora aí, Júlia, como psicóloga, qual que é a sua opinião? A hipersexualização hoje, a gente tem que tomar um cuidado, porque a própria cultura proporciona às nossas crianças uma hipersexualização. Com as músicas, com os vídeos, com os acessos, com o TikTok da vida, rede social. Então, com os próprios filmes, já existe essa questão da hipersexualização. Então, a gente tem que separar, né? Fazer novamente uma investigação. Da onde vem essa hipersexualização? Tem um motivo aparente? Tem um irmão mais velho? Tem um amigo mais velho? Tem uma conversa dentro de casa inapropriada, ou na vizinhança, ou mesmo dentro da escola, algum amiguinho? Ele está vendo alguma coisa? Como que é? E aí? Se for eliminado essa chance, a gente pode vir a pensar em um abuso. Mas antes de tudo, a gente tem que eliminar a questão cultural no qual nós vivemos hoje. Que depois da pandemia e durante a pandemia, essas crianças entraram de uma forma assim impressionante dentro da rede. E tirá-las é quase impossível. Né? E a rede Tem uma proporciona diferença. Eu falo muito para os pais, amigos meus, que tem uma diferença muito grande entre liberdade e libertinagem, né, Ju? Sim. Então, assim, entra também a questão da falta de limite. Então, a gente está lidando com muita coisa dentro de uma sociedade que pode ser confundida com um abuso infantil, gente. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, volto a repetir. Um dos primeiros lugares que a criança dá sinal de abuso é dentro da escola. Então, o professor ele tem que estar atento mesmo. Depois o psicólogo, né, Júlia? Porque quando vai para terapia, que a gente já encaminha para o terapeuta, dependendo do vínculo que esse psicólogo vai construir com o aluno ali naquela uma hora que ele fica com a criança, ele percebe nitidamente também. E os pais, né? Por mais que o abuso seja muito comum, né, de pessoas próximas, esse alerta dos pais de perceber o comportamento inadequado ou o comportamento diferenciado da criança é muito importante. Eu não me preocupo só com o abuso sexual, não. Eu me preocupo com outros abusos também quando eu estou dentro de uma sala de aula, quando a criança retrata num desenho. Então, quando a gente fala muito em abuso infantil, tem abuso de trabalho, gente. Tem abuso emocional, onde você coage seu filho a fazer o que você quer e você está causando danos emocionais para o futuro. Exatamente, que você não vai conseguir lidar com isso no futuro. Então, é tão complexo falar, né, Júlia? Demais. Tem uma nova pergunta, que é a importância dos pais acreditarem no discurso da criança. Acho que é um comentário. É um comentário, desculpa. Da importância Como dos que o pais. pai tem que acreditar naquela criança, naquele discurso, e investigar aquele discurso. Sim, só que nós não podemos esquecer, enquanto professora, pedagoga e psicopedagoga, que criança mente. Sim. Nós não podemos esquecer disso. Os pais não aceitam isso, mas criança mente. Existe a fase da mentira. Muitos pais já brigaram comigo por causa disso, mas criança mente. Eu tenho 3 filhos, eles passaram por essa fase, eles também mentiram. Criança mente, faz parte da natureza do ser humano. Não é porque são nossos filhos que eles são diferentes, não. Não é não, Júlia? Estou errada? Exatamente não, pelo contrário, por seus Então, quando ela conta uma história, a história tem que ser investigada. E muitas vezes, por ser filhos de educadores, de psicólogos, mais investigadas serão, e muitas vezes a mentira que a gente não pode vai acontecer até por medo, né? O que a gente não pode é se omitir. Exato. Se está vindo uma história mentirosa ou verdadeira, a gente tem que buscar a fundo o que está vindo por trás disso aí. E a gente não pode ter medo, gente. Porque Deus coloca na vida da gente responsabilidade de criar um filho. Eles não pediram para nascer. Então, se eles estão contando uma história mentirosa ou não, a gente tem que encarar o fato.
se está sendo mentirosa, o porquê dela estar sendo mentirosa, e se está sendo verdadeira, o porquê disso está acontecendo, e buscar ajuda. E da Certo? onde vem isso, né? De onde? De onde vem isso? Inclusive, na ELO, eu fiz uma palestra com o professor Dalto lá no Sul, e a gente fala justamente isso, criança mente, né? Então, a gente não pode tirar isso também. A criança mente, o adolescente, ele é maldoso, a gente aceitando ou não, acontece com qualquer um. A gente foi, você foi, eu fui. Todos nós. Não é? Todos nós. Até então, a pela gente tem que lidar com isso. falta de amadurecimento, né? Pela falta do senso crítico, do controle inibitório. Isso permite com que ela seja maldosa, porque ela não sabe. Ela pensa, a verdade tem que ser falada a qualquer custo, e muitas vezes a forma no qual é falada a verdade, ela é cruel. E muitas vezes, até pela... Ninguém gosta de escutar a verdade, né, filha? Você não gosta de escutar que seu filho tem um problema. Você não gosta de escutar que ele mentiu. Você não gosta de escutar que ele sofreu um abuso e você não viu. Você não percebeu. Você não gosta de escutar. Né? E você não percebeu. Você não gosta de escutar isso. Infelizmente. E a gente está caminhando para uma situação, para uma geração aí que é pior ainda. Eles não gostam de escutar. A nossa geração já não gostava. Imagina que está vindo aí. É a geração de filhos perfeitos para pais perfeitos. Eu chamo assim. Não é? Filhos perfeitos. Eu adoro essa fala sua, Júlia. Para mim não tem melhor. Quando você fala essa frase na Elo, eu amo. Não é? É exatamente. É a nossa geração de tampar os olhos e os filhos são perfeitos. Só assim seremos pais perfeitos. Porque não existe a perfeição. Né? E entrando, né, na questão do abuso, a gente tem que repensar e pensar todo o tempo nisso. Né? Que o abuso, a identificação dentro da escola, onde que for, ele depende de uma investigação real. E de uma investigação se é um abuso realmente, se não é, se é uma alienação, se está dentro de um contexto jurídico, de um contexto familiar, ou realmente dentro de um contexto familiar abusador. Né? É muito importante. Complicado. E o retorno da casa é a escola, né? A continuação da casa sempre será. Eu trabalho numa escola particular, mas eu fiz um atendimento esses dias para trás de uma mãe que trabalha com crianças de escola pública. E aí ela estava conversando com a gente, contando umas histórias assim, e a mãe, ela ficou viúva. E ela passou a cuidar desse filho, né? Acho que tinham mais de um filho, acho que eram mais, uns 3 ou 4, não sei. E ela colocou o mais velho para começar a dormir com ela. E essa criança, na escola, ela começou a dar sinais de que ela não estava apresentando um bom comportamento, sabe? E ela estava ficando agressiva, agredia os professores, agredia a diretora, agredia os colegas, agredia todo mundo. E eles não conseguiam entender. Não fazia atividade, não fazia para casa, não fazia nada. Aí chamaram a mãe na escola para, né, falar do problema e tal. Quando chamaram a mãe na escola, chamaram o menino, ele era já adolescente, Ju. Olha para você ver o tempo. Aí chamaram o adolescente, a mãe, e chamaram o adolescente na sala de reunião. E aí, quando ele entrou na sala de reunião, que ele viu a mãe, colocou para ele que estava colocando os problemas, o Júlia, dizem que esse menino gritava, esse menino berrava. Vocês vão escutar e usou nomes assim, absurdos que a gente não pode repetir, dessa mulher que fez isso e isso comigo e que não sei o quê, que não sei o quê. Ou seja, essa criança lá atrás, ela já estava dando algum sinal de alguma coisa, né? E precisou do menino estourar, precisou do menino gritar aos 4 ventos o que estava acontecendo com ele, para a gente poder fazer alguma coisa. Percebe como é que é difícil? E mudando até um pouco do perfil, quem era o abusador era a própria mãe. Então, isso é muito importante a gente colocar, porque a gente tem a eterna impressão que o abusador será o pai, o padrasto, o vizinho, o primo, o irmão. Não, gente, as mulheres também são abusadoras. Então, eu queria mostrar isso. Mulher também é abusada. Eu já peguei babá que abusava de criança e avó que abusava de criança. Abusava sexualmente da criança.
né? Eu fico muito chateada quando eu falo assim essa história que eu conto. Fiquei sabendo dessa história tem pouco tempo. Aí, coincidentemente, você me chamou para esse assunto. Aí eu fico pensando, gente, quanta coisa a gente não vê, né? Quanta coisa a gente não vê, né, Júlia? Muita. Os nossos olhos são tampados, né? Por uma sociedade que já está delimitada quem será o abusador, quem será a pessoa, quem será um propósito, e muitas vezes são outros olhares, outras coisas que estão do nosso lado, mas ninguém enxerga. E aí eu falo, enquanto consultora pedagógica em escola particular, pública, qualquer uma, eu indico o seguinte: você pode treinar seus professores como? Formação continuada. Sim, Reuniões pedagógicas com formação continuada no assunto. Você pode preparar o seu professor para ter como é que eu vou falar, Júlia? Para ter um feeling para para ter um aquela situação que vai conhecimento maior, né? Porque, na verdade, é um conhecimento específico. a gente prepara o aluno, né? Tem aqui, não é só mãe abusadora, a família é disfuncional e a família precisa ser tratada, exatamente, né? Então, não é ser mãe abusadora, é uma família que é disfuncional, né? E todo mundo deve ser tratado dessa família. Que há uma disfuncionalidade ali. E Obrigada, a Luana, escola aí, por pode seu se comentário. preparar de várias formas. Não tem jeito de dar uma formação continuada? Faz grupo de estudo. Sim, Pesquisa um pouco o assunto, faz grupo de estudo. O que a gente não pode é fazer igual tatu, enfiar a cabeça debaixo da terra e fingir que nada está acontecendo, porque tampar está. os olhos, né? Tampar os É olhos. muito complicado, muito complicado. Difícil. Muito difícil, sem dúvida. E tampar os olhos sem pensar na formação daquela criança, na formação daquela família, no que está sendo, de alguma forma voltado para a sociedade, né? Sim. E está ficando complicado de mexer com isso, Júlia, porque as pessoas não querem encarar realmente o que acontece. Então está ficando muito difícil. Entendi. As pessoas tampam os olhos, como você mesmo falou, é o tatu. É melhor, Melhor não é? fingir que. É o que eu falo: filhos perfeitos para pais perfeitos. Né? Pais perfeitos para filhos perfeitos também. Né? Então, é tapar os olhos É, e fingir que não, nada está acontecendo ali. e vem acontecendo muito, mais do que a gente imagina, porque a criança abusada, ela consegue dar sinais de várias formas, ela não consegue dar um sinal só de desenho ou só de sentar para conversar, ela dá muitos sinais, como eu disse no início da nossa live, é a agressividade, é a forma de conversar, é a forma de responder, É o né? embotamento, Outras né? coisas. Muitas vezes, a É, vergonha, o comportamento de é, automutilação, que é hoje muito anorexia. Não, anorexia. a mutilação a gente nem fala, é seríssimo, né, Ju? A mutilação é seríssima e ela vem causada por algum motivo, Algum né? motivo É uma sério, coisa né? muito A séria. criança está pedindo Sim. socorro. Está acontecendo alguma coisa comigo. Desenvolve anorexia, Sim, muitas desenvolvem anorexia. sim, né? Então, esses comportamentos, a ansiedade excessiva também é um outro comportamento. A questão da mutilação, eu quero explicar um pouco. A questão da mutilação, quando ela acontece, geralmente a criança está se culpando, ela está se machucando porque ela está se culpando por algo, gente. Então a gente tem que ficar atento a isso. Ninguém se machuca à toa e por nada, né, Júlia? Ele está Ou gritando por uma culpa que foi, né, dado a ele por colocada alguém ou nela, ou ela. nele. Exatamente. E agora a minha pergunta é também, né? Essa culpa que é dada a essa criança e que ela sente, por que ela não é trabalhada, estruturada dentro da própria família, dentro da própria escola, que tudo deve ser conversado? É a questão da anorexia também. Por que aquela criança está anorexia? Ela está anorexia porque foi causada alguma coisa. Ou alguém da família que chamou de. Exige que a criança fique magra. A Rafaela, minha filha do meio, teve uma amiga que teve esse problema de anorexia. E a mãe chamava a menina de gorda. Isso também é abuso, gente. Dentro de casa, né? Dentro de casa. É muito complicado, né? Quando a gente fala hoje da questão do abuso das crianças,
a gente entra em várias vertentes, né? De todos os lados. E é importante que a gente tenha essa percepção e passe essa percepção enquanto educador, né? O psicólogo tem essa função, o professor tem essa função, é o que eu tenho chamado, né? O advogado tem essa função, Não, tô coçando demais. o dentista... Hã? Tô coçando demais. Coitado, eu sei. O dentista, como já foi falado, e todos têm uma função para isso, né? E o dever é gritar, é falar, é colocar para fora, é se manifestar. E, antes de tudo, não ficar esperando que o outro profissional faça. Como eu tenho sempre falado, existem mais de 12 profissionais que podem dar esse alerta. E não só os profissionais da saúde. Vamos colocar assim. Eu tenho que agradecer o carinho da Flaviane aí, que ela é top, viu? É uma mãe top que eu tenho. Que bom. E bom, é importante a gente perceber isso também, né? Ter essa troca. Porque, na verdade, a gente tem que trabalhar em parceria, né? Isso é importante. Sim. A parceria escola e família é muito importante. Muito. Né? A continuidade, como nós mesmos falamos, né, Dani? A continuidade do serviço, né, da educação familiar é na escola. E muitas vezes é aonde tudo acontece. Né? Então, tem que lembrar disso. E é o que a gente sempre fala, a gente não pode fugir do nosso papel enquanto mãe, enquanto pai, enquanto educador, enquanto escola, enquanto consultório de psicologia. A gente não pode fugir do nosso papel, a gente não pode tampar o sol com a peneira, porque as coisas realmente estão acontecendo. E torno a falar, gente, que isso é uma coisa que me preocupa muito. Criança abusada, adulto abusivo. Sim. Principalmente se envolve aspecto físico. A criança enxerga a agressividade como uma coisa natural. Natural. E aí, se ela passa a enxergar isso como uma coisa natural, ela vai casar, ou mãe, ou mãe, ou pai, não faz diferença o sexo. E ela vai se tornar uma pessoa abusiva também. Tanto a mãe quanto o pai. Porque a gente não pode falar, o abusivo. Porque o povo fala muito assim, o abusivo como masculino, né, Júlia? Sim, não é só masculino. E não é. Exatamente. Né? Não é. E a escola também, como no próprio consultório, em casa, e quem estiver observando, uma importante informação que você pode até me relatar, talvez esteja mais perto de você, é no ato do brincar. Né? Sim, dentro da brincadeira, a criança fala. Né? Na psicologia, a gente usa a ludoterapia. Aí vai entrar aquela questão que a gente falou no início. Ela vai brincar e ela vai mostrar um monte de coisa. A gente tem que saber separar. A gente tem que ter um filho. Aí, quando a gente consegue, a criança está brincando, ela vai passar pela fase sexual. Todos nós passamos pela fase sexual. Uns mais, outros menos. Mas passamos todos. E o que acontece? Eu tenho que ter esse feeling. Eu estudei para isso. Você estudou para isso. Eu tenho que ter um feeling para perceber se ela está entrando na fase sexual dela, como uma coisa natural, ou começar. E geralmente a gente tem, o ser humano, ele tem uma intuição, né? Sim. É de impressionar. Ele tem uma intuição e a gente que estuda sobre isso, a gente tem um feeling sobre isso. Então, quando acontece alguma coisa, geralmente seu sinalzinho acende. Tem uma coisa errada ali o alerta criança, vem. Né? Na mesma hora, se você é um professor observador, você vai, na mesma hora, acender o seu sinal vermelho. Aí, ali, a partir daquele momento, você começa a agir buscando caminhos que te façam encontrar o problema. Eu não posso acusar de uma vez e não posso falar, olha, aqui acontece um abuso infantil. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que buscar caminhos. A primeira coisa é conquistar a confiança da criança. Por isso que eu gosto muito de conversar com os meus alunos. Muito. Eu gosto de dialogar muito. Eu faço rodas de conversa no terceiro ano. Eu dou aula no terceiro ano, gente. Eu faço rodas de conversa no terceiro ano. Porque ali eles expõem as emoções deles. Eles se sentem seguros para expor as emoções deles. E a gente tem que estar atento às emoções. Sempre. Você falou uma coisa muito importante, né? Que enquanto, né, qualquer um hoje, enquanto pai, enquanto professor, educador e quem for, trabalhar com a emoção, as habilidades
emocionais. Tem umas carinhas que a gente trabalha que os pais podem fazer isso em Os casa. emojis, Tem as né? carinhas das emoções. As carinhas das emoções, você faz um painel, aí a criança coloca lá, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre, hoje eu estou saudosa, hoje eu estou feliz, hoje eu estou ansiosa, que a gente não pode esquecer os negativos também, né? Sim, Então, hoje eu estou ansiosa. Agora, não podemos esquecer, criança também manipula situações. sim, sim. E muitas vezes a Vou manipulação é sempre falar até isso, porque como um isso é alerta, importante. né? A manipulação é um alerta, né? De alguma coisa tem ali, É verdade. né? E é E importante, ela né? vai mostrando. Oi? E ela vai mostrando Vai. como ela está sentindo, vai apontando, você vai, né, levando a situações que te levam a perceber. E aí entra aquela coisa que vai no seu coração. Eu gosto muito de escutar o meu coração. Aí entra aquela coisa de escutar o coração da gente. Olha, meu coração fala, tem uma coisa errada ali, tem uma coisa errada ali. Sim. Até pela própria experiência você já começa a analisar isso, que tem alguma coisa errada. Sim, sim, muito. Não é pouco, é muito. O olhar é diferente, aquele olhar vazio, aquele olhar distante, já demonstra que algo está acontecendo. Nossa, muito. Não é pouco, não, é muito. É muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa importância, né, da gente ter essa percepção, ter esse feeling todo o tempo para isso, além do feeling, né, o trabalho todo o tempo de continuação na educação, no estudo e buscar, né, o conhecimento é que nos proporcionam isso. E atualmente a gente tem visto isso. Outra coisa muito importante também, Júlia, é a questão da geração que está vindo aí, todo mundo, né? Que a gente está tendo uma porcentagem grande na escola de pais separados, né? Sim, Então, a gente não pode esquecer que pais, eles são exemplo. O que eu estou dizendo com isso? Você tem que ficar junto e infeliz a vida inteira? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, separado ou casado, você é o exemplo do seu filho. Né, sim, Júlia? exato. Separado ou casado, você é o exemplo do seu filho. Então, se você tem um comportamento sexual mais transparente, né? Você vai ser o exemplo, porque criança também é observadora. Sim, a gente tem que lembrar Não até das somos só nós que somos neurociências, que é o não somos chamado só nós neurônio que somos espelho. observadores, eles também são observadores. Sim, Eles sabem o que acontece até entre o casal também, gente. Não é só separados que eu estou falando, não. É casais que vivem juntos. E que às vezes tem até a relação ali, fecha a porta e tem a relação e tal, e acha que o filho não está nem prestando atenção, e o filho é extremamente observador. Isso também é uma forma de abuso. sim. É, né? Hoje eu tenho lido muito que o maior abuso para uma criança é exatamente os pais fazerem sexo dentro do mesmo quarto que a criança. Que a interpretação da criança é qual? Qual será? Ah, isso aí eu já nem vou comentar, Júlia, porque é tão absurdo que eu não vou nem comentar sobre isso. Né? Porque os pais falam, dormiu, não tem percepção. Como assim? Como assim? Eu Como tô não falando, existe? eu tô falando de coisas assim. Eu tô falando de coisas assim, durante o dia, que Sim, tem um movimento na casa. Eu tô falando é disso. Agora, vai estar dormindo todo mundo no mesmo quarto e acontecer é muito complicado. sim. É um desrespeito, né? A criança a si próprio, né? E é o educar de forma errada antes de tudo. O não Aí entra educar. aquela pergunta que a mãe, eu acho que foi uma mãe que fez, né? Que se mostra uma sexualidade mais Aflorado, uma hipersexualidade. aflorada, de onde que vem? Nem sempre é de um abuso, às vezes é de um exemplo. Sim, sem dúvida. Né? E hoje, nós temos uma grande percepção hoje de aumento do número de abusos. Você tem essa percepção? O que você acha, Dani? Eu acho É que o aumentou aumento muito, mas do número ou na verdade, são as crianças estão eu acho falando que é um mais? aumento de casos que estão. Eu acho que é um aumento das coisas estarem aparecendo, né? Os dados estarem aparecendo. Porque antigamente era escondido.
E escola se omitia mesmo, né, Júlia? Principalmente por medo, envolver conselho tutelar, colocar a escola em mídia, essas coisas todas, é uma coisa também complicada de se fazer. Então, as pessoas se omitiam. Então, eu acho que agora os dados estão aí porque estão sendo mostrados. As pessoas pararam de esconder. Só que, Júlia, mesmo a gente tendo parado de esconder, aí entra essas várias questões que a gente está falando desde o início da live, que é a questão do exemplo, a questão né, do abuso em si mesmo, a questão de percepção, de observação, entende? Então, é muita coisa que a gente tem que averiguar. Então, a gente tem que ter uma percepção mais aguçada da coisa, né? Sim, sem dúvida, né? E também buscar instrumentos no qual a gente descubra. Hoje a gente tem instrumentos, né, para perceber o abuso de várias formas, como você mesmo colocou, as carinhas, os bonequinhos peladinhos, e aonde pode colocar a mão, onde que tem o sinal, né, o sinal vermelho, o sinal amarelo e o sinal verde, onde pode ser tocado eu ou acho que não. funciona muito, eu acho que funciona muito. Eu não faço só com meu filho, não, com os meus filhos, não. Eu faço com os meus alunos também. É o diálogo. Sim, esse é o É a principal. maior arma que a gente tem. A informação e o diálogo é a melhor forma de combater. Porque no diálogo você constrói o vínculo. No diálogo a criança passa a confiar em você. No diálogo a criança se aconchega a você. É no diálogo. Sim, sem dúvida. Né? A nossa maior arma, né? É a informação. Esse é o meu intuito. Por isso que dessa minha série de lives é exatamente levar informação e alertar as pessoas que elas podem denunciar. Né? Sim. E, Não tá fácil infelizmente, não, né? não. Não tá fácil não, porque muita gente tem medo. Sim, o medo é uma coisa que existe, mas a gente tem que se importar com o outro. O mundo não pode ser individualista ao ponto de fingir que não percebe o que está acontecendo na casa do vizinho ou na sua própria Está casa. acontecendo muito, na verdade. Né? Exatamente, na sua própria casa. Então, o silêncio, ele é prejudicial para todos. E deitar de noite, dormir. Na minha casa, por exemplo, quando tem três, quando está muito silenciosa, eu vou passando sem eles perceberem. Até hoje, o Rodrigo, meu filho mais velho, está com 24 anos. Até hoje está muito silêncio, eu dou uma voltinha pela casa, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Exatamente. E o nosso próprio silêncio, né? De fingir que não está entendendo que pode acontecer algo de errado. Ou Isso eu acho que isso, na verdade, eu acho que é o mais sério. É você fingir que não está vendo. Exatamente. Por medo. É por medo. Sim, por medo. Né? O medo, aqui estão falando, porque quem denuncia vira louca. Muitas vezes pode virar louca, ok. Mas você tem que Melhor virar louca. eu acho que Melhor antes virar uma denúncia e sair como uma louca do que uma não denúncia e sair como uma pessoa omissa. Estão me muito melhor. perguntando e perder o parceiro. Pelo menos a consciência fica limpa, né? Que você fez algo. E perder o parceiro. Gente, quem é mais importante, seu filho ou parceiro? Ah, para muita gente é o parceiro, viu, Júlia? E a gente percebe isso, né? É nítido. Principalmente nessa carência emocional que o povo está. Exatamente. Mas é um absurdo, né? Porque nós devemos pensar numa reconstrução emocional das pessoas também. Sim. Eu preocupo muito com essas coisas. Então, tem hora que eu tenho que dar tipo assim, um apagão, sabe, Júlia? Para não pensar tanto, entende? Sim, sim. Eu também tenho essa preocupação eterna, né? E que muito latente, que é o que tem me incomodado muito, por isso dessa série, e da série tanto de falar dos profissionais como das vítimas também, né? Existem outras vítimas que são as acusações falsas, as acusações indevidas, né? E aqui que tem um comentário, certamente louca ou não, denuncie. Exatamente. Pode ser louco, mas denuncie. Mas antes de denunciar, busque a informação correta. Exatamente. Nós não podemos esquecer das histórias, né? De denúncias de formas irresponsáveis. Teve uma grande escola em Belo Horizonte, recente,
há mais tempo, há uns 10 ou 20 anos atrás, teve na escola de base, eu acho que todos lembram, que também foi uma denúncia horrorosa e depois foi percebido que não nada existia. Na escola, aqui, uma grande escola de Belo Horizonte, foi contra um professor que também não houve nada. Não, não vai muito longe. Há pouco tempo também teve um caso que a gente não precisa citar nome, porque foi para a mídia, todo mundo viu, não foi nada comprovado, e, na verdade, eu conheço pessoas, porque a gente está na área da educação, não teve nada. Não teve nada. Mas o que foi da vida dessa pessoa? Exatamente. Né? A maldade também do ser humano é muito grande em acusar. Mas em acusar como? Tem uma pergunta. E quando o abusador é o Pode próprio acontecer também, professor? sim. Pode acontecer também. Sim, pode acontecer. Por isso que eu, Daniela, eu gosto de trabalhar com a harmonia-voleza. Eu trabalho com o amor e a firmeza. Porque eu sei até o que ponto que eu posso ir. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, a questão de falar. Vamos falar na questão de falar. A Júlia acho que nem sabe dessa história. Eu sou uma pessoa que antes da pandemia eu não falava. Vocês estão me vendo falar hoje numa live. Já falei, já convidei a Júlia para uma live da ela, onde entrou mais de 1000 pessoas. E eu falei naturalmente. Hoje vocês me vêm falar com naturalidade. Eu não tinha essa facilidade de fala, porque um professor me massacrava emocionalmente naquela fase ali da educação fundamental 1, que é a considerada primeiro aos 10 anos, né? Exato. Então eu era muito tímida. Então, o professor, ele tem que ser um dosador, ele tem que saber até onde ele pode ir. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente firme. E eu sei da minha fama de brava, e não me incomoda. Porque, na verdade, eu sei que eu não sou, e quem trabalha comigo sabe que eu não sou. Eu sou firme, mas isso eu não vou mudar, porque é no que eu acredito. A firmeza, né? Não é sinal nenhum de abuso. A firmeza, até pelo contrário, é sinal de amor. Né? É a armorevoleza, né? É A armorevoleza, na verdade, meu gente, é o exatamente. amor com a firmeza. Exatamente. Você tem que acolher e, ao mesmo tempo, você tem que ser firme. E eu acredito nisso. Então, a gente tem que ficar atento, porque também acontece de muitos professores estarem fazendo o papel deles e ser confundido como abusador, né, Sim. gente? Então, é o que eu falo. Vamos pesquisar as informações. Isso é necessário, porque tem professor abusador. Tem. E tem cada dia mais aparecido professor né, de esportes variados, o treinador, né? Por isso eu chamei na última até um treinador para falar, né? Um treinador Sim. esportivo sobre a questão do abuso e sobre a questão também que a gente tem que lembrar sempre, Dani, que o professor, o treinador, a pessoa hierarquicamente maior do que a criança, ela desperta desejo. Sim. E acontece principalmente no esporte. Sim, principalmente no esporte. Por isso a minha intenção de ter chamado o treinador. E esse despertar o desejo na criança, ela pode, novamente, como você falou, virar uma grande mentira. Ou pode dar brechas e abrir portas para que esse professor ou esse treinador se mostre e demonstre como abusivo e como abusador. Né? Sempre nós estamos ouvindo casos. Não é fácil, cada vez mais eu acho que não é fácil lidar com isso. Não é fácil lidar com esse tema. Não, nunca vai ser, né? É um tema que eu brinco, é uma caixinha de Pandora dentro dos nossos corações, das nossas emoções. Sempre que é aberto, nos traz sofrimento, nos traz surpresa, nos traz medo, nos traz incômodo. Mas se não for falado e se não for martelado esse tema várias vezes, nós não vamos estar, né, saindo dessa posição de sentada. E colocar essa questão, né, do abuso enquanto real. Né, Ju? Exatamente, enquanto real. Exatamente. E não real. Agora, uma coisa, gente, a gente não pode ter, é medo. Isso não pode existir. Se você viu, denuncia. Se você conseguiu perceber alguma coisa, denuncia. Sem dúvida, eu falo sempre. Eu denuncio dentro do consultório, eu chamo polícia. Ah, eu tô me expondo dentro do meu consultório, ok, eu vou dormir. Eu sei que aquela mãe não vai sair de lá e fingir que nada aconteceu.
Aquele E pai a não vai gente sair de tem essa lá. habilidade de não ter medo, né, Júlia? Nós duas Exatamente. temos essa habilidade de não ter medo de falar. Eu falei muita coisa aqui hoje, por exemplo, que eu não poderia ter falado. Eu falei, eu não tenho medo não, porque eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que colocar, os pais têm que saber muitas coisas, a escola tem que saber muita coisa, cada um tem que saber o seu papel, o professor tem que saber muita coisa, porque cada um tem que saber o seu papel que tem que cumprir e tem que aceitar a realidade do jeito que ela é. A gente não pode ter medo E a dela. sociedade tem que acabar com esse estigma de medo em cima do abuso sexual. Do medo de denunciar, do medo de buscar, do medo de falar, do medo até de acusar alguém, né? Tá tendo muito, muito, tá tendo muito isso, medo. Então é acabar com isso, de alguma forma, né, Dani? Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai vencendo, à medida que a gente vai vendo essas agressividades que têm acontecido, né, Júlia? Eu acho que as pessoas têm tomado mais uma postura, mais uma posição, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque também as pessoas, eu acho que a mídia, de alguma forma, a mídia, as sociais mesmo, a internet e tudo mais, ela trouxe a informação muito mais perto de todos nós. E começou a nos incomodar. E o ato de incomodar é importante. Porque um país, uma cidade, uma sociedade só cresce com algum incômodo, né? Uma família só cresce com algum incômodo. Então, daí é importante. Uma E aí, o que que escola a gente só pode cresce. fazer, Exatamente. né? O que que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem que sempre que sair de uma live, de um bate-papo, que eu gosto muito das lives com a Júlia, porque as minhas lives com a Júlia é bate-papo. Então, a gente sempre gosta de sair e pensar, bom, dentro do que foi discutido, o que eu tenho que fazer, né? Qual que é a minha obrigação enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto, né, um sujeito ético, um sujeito moral? Essa é a reflexão que eu quero levar para as pessoas. Qual é a obrigação de cada um? E não é fácil você enxergar isso, não, independente de qualquer fase que você esteja, não é fácil. E temos que ter essa obrigação. Aliás, assumir o erro não é fácil, né, gente? Não, momento nenhum. Momento nenhum. E nem dar a cara a tapa como nós estamos dando sempre aqui, né? E nós estamos sempre aqui falando, colocando a situação como ela é de verdade, né? Mas a exposição, a minha exposição né, não vai me fazer me calar, e eu acho que a sua também não. E essa é a Não. intenção, que a nossa exposição, a nossa fala, ela não seja, né, de alguma forma, tampada socialmente, nem tamponada por nada. Seja exposta, seja séria, seja nítida, E quanto essa questão, responsável antes de tudo, né? do abuso sexual, por exemplo, a escola ela tem que aprimorar seus professores mesmo, ela tem que levar o conhecimento de como dar palestra, dar treinamento, de como a gente pode perceber isso, porque isso está acontecendo cada vez mais. Então, isso tem que ser feito. Querendo ou não, isso tem que ser feito. É voltar, né? É o sujeito também pensar em voltar para a sala de aula, né? Para a educação em si, dentro da empresa, dentro Sim. de todos os lugares. Né? Nossa, é tão difícil falar sobre isso, né, Júlia? É o voltar, né? O valorizar a educação, o valorizar as denúncias, o valorizar o ato da verdade. Né? Eu vejo aqui tantos pais sofrendo por acusações injustas. E esse alerta que eu sempre dou, desse diagnóstico multidisciplinar, também é pela injustiça, que ela existe. E a gente deixou recados, eu acho que a gente deixou recados bem claros aqui, né, Júlia? Sem dúvida. E bem diretos, né? Eu acho que não tem nada tamponado por nenhum tapete, por nenhum olhar estranho ou por nenhuma fala. Temos boca para falar e conhecimento para tal. Porque, na verdade, querendo ou não, hoje, atualmente no Brasil, você mexer com o conselho tutelar é uma coisa muito complexa. Sim. Até pela falta de estrutura dos nossos conselhos e conselheiros.
Me desculpem, Sim. né? Se tiver, mas os conselheiros, para quem não sabe, é a título de votação de bairros, de regiões, e no qual são escolhidos, e pessoas no qual também desejam ser escolhidos. Ou seja, não existe. Não, nós temos conselheiros aí no Conselho Tutelar que preferem fazer vista grossa para as coisas do que resolver a situação. E a gente sabe bem disso, Ju. Sabe? Exatamente. E não tem um treinamento para esses conselheiros, né? É o achismo. Então a gente tem que sair do achismo. Uma coisa importante também. Não sei se a gente já falou, se eu já repeti. A criança, a gente tem que mostrar para a criança que o abuso acontece e a gente tem que mostrar como ele acontece. Sim. Eu acho que a gente não falou sobre isso, né, Ju? E isso é importante os pais saberem, né? Como o meu filho vai saber que ele está sendo abusado, né? Com Se a ele não for informação chegando abusado, até ele. se ele não for abusado pelo pai e pela mãe, como ele vai saber que está sendo abusado? E essa informação tem que chegar até a criança. Né? Do que é Sim. abuso, gente? O que é abuso? O que é um abuso de uma criança? E ó, não é só abuso sexual, gente, é abuso geral. Exatamente. Eu ouvi outro dia aqui em consultório uma adolescente falando: ai, o meu professor me abusou. Eu falei: te abusou como? Passou a mão no meu rosto. Eu falei: uai, como assim? Então não pode existir toque? Não é passar a mão no rosto. Mas chegou até ela, através de alguma informação, que o toque, qualquer tipo de toque é abuso. Não, gente. Ensine o seu filho. Mas o que é que vem por trás? Aí é que entra as informações. Você deu um exemplo ótimo, eu acho. Porque o que vem por trás dessa informação? O toque é um abuso sexual, ou, né? Agora, o porquê que essa informação chegou nessa criança? O que veio por trás disso? Então, se o toque ele é um abuso sexual, como esse toque está sendo abusivo? E é explicar para a criança o toque bom e o toque ruim, né? O toque que É o que eu faz falo, bem e o a toque. questão de, os pais têm muito medo, Júlia, de ter aquela conversa franca com os meninos, olho no olho, sabe? É uma geração, desculpa, gente, mas às vezes é uma geração muito mimimi, né, Júlia? Demais. Uma situação que às vezes o professor ele tá ali fazendo um carinho, dando um abraço. Não, meu professor abusou de mim, ou minha mãe abusou de mim, ou meu pai abusou de mim, né? Vamos colocar assim para ficar mais bonito, né? Então, A assim. gente está direto com a criança, a gente sabe que as crianças de hoje elas precisam tanto de um abraço, né? Nossa, elas e pedem como? tanto isso. Eles já vão chegando, eles já vão aproximando de você. Pegando Eles já na vão sua mão, no aproximando. seu cabelo, pegando na sua roupa. Eles encostam em você. Eles encostam. E isso não é abuso, Né? gente, isso é amor. Então tem uma diferença de amor e de abuso também. É complicado. Então ensinar essa criança o que é. A gente tem que conversar mesmo e colocar as coisas e não ter medo de falar assim, olha, meu filho, é isso, isso e isso. A vida é assim, 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 e a gente não pode ter medo de enfrentar ela, não. Até porque o que sempre tem que ter na cabeça da gente é que adulto eu estou, que criança eu estou transformando em adulto. Sim. Qual que é o meu intuito? Que criança eu estou transformando em adulto. Eu sempre tenho que ter isso na cabeça. Eu conheço uma criança que já é adulta, que foi abusada na infância, mas ela consegue lidar muito bem com isso, Júlia, porque foi muito bem trabalhado, eles não tiveram medo de enfrentar a situação, sabe? Entrou psicólogo, entrou tratamento, entrou trabalho, entrou tudo. Então, isso é que os pais têm que entender. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se acontecer, o que eu tenho que fazer para o meu filho ser um adulto estruturado? Então, fazendo a pergunta, qual é o limite do carinho e do abuso? Eu tô lendo aqui. Aí é com você, Ju. O limite é até onde a criança se sente bem e percebe que está sendo acalentada, que é confortável para ela, e até onde aquela criança está se sentindo incomodada. O incômodo já é algo abusivo, que causa abuso.
Isso para nós adultos é assim, um olhar diferente nos traz incômodo, um toque diferente do outro nos traz incômodo, um comentário diferente nos traz incômodo. É. Esse senso crítico vai sendo criado. O ser humano, ele, independente de ser criança, adulto, idoso, ele tem uma coisa aqui dentro, que chama intuição, gente. A criança, quando ela percebe que está indo além daquilo ali que é ensinado para ela... Num bebê, a pergunta que é interessante. E em um bebê? O bebê vai se comportar de forma diferente. O bebê abusado, gente, ele acorda em horários diferentes, ele vai ficar mais irritadiço, ele vai deixar de alimentar ou vai alimentar demais. Ele vai demonstrar comportamentos diferenciados. Hã? Nossa, abusar de um bebê é pesado. É, mas tem, viu? Muito. Então, esse comportamento no bebê, o bebê, como qualquer criança, ela irá, né, demonstrar e dar dicas para tal. Além, lógico, da questão física, né? Que a gente, enquanto mãe e o cuidador, tem que observar sempre a questão física. Se tem algum machucado, se tem hematoma, se tem feridas, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa também, dependendo do bebê... E quando a criança gosta, tem isso, quando a criança gosta, por sentir olhada desejada. O que você acha, Dani? Eu acho que isso vem desde... Eu acho que isso é da pessoa. Você querer se sentir desejada ou você querer se sentir olhada, eu acho que isso é da essência. Ou então baixa autoestima, né? Ou então aquela questão do exemplo, né, Júlia? Sim. E a baixa autoestima dessa criança. Às vezes ela tem uma mãe ou um pai que gosta de se sentir desejado, adulto. Então, isso é um exemplo. Sim. Ela vai seguir aquele exemplo. Aí é o que eu falo que entra a essência, né? Se a criança ela quer se sentir desejada, ela tá vendo ela tá vendo algum adulto que gosta de se sentir desejado. Ou então ela tá querendo chamar a atenção para cobrir alguma falta dela emocional. Mas o desejado eu acho que não, Júlia. Muitas vezes sim, infelizmente. A gente percebe em consultório que muitas vezes sim. Tem muita criança, principalmente menina, que percebe a mãe, às vezes... Menina, então, se espelha na mãe de uma forma impressionante. Sim. É ruim falar? É, mas é verdade. Sim. E a forma no qual a mãe é tratada pelo pai, né? Também. Eu falo que não pode ter pai Então, quer brigar, quer quebrar o pau, briga, quebra o pau, mas briga longe. Né, Júlia? Exato. Quer arrancar os cabelos? Arranca os cabelos. Longe. Não, e mais, né? Não existe pai príncipe, nem pai bruxo, nem mãe bruxa e princesa. Eu brinco que existe o Shrek. Ele pode ser do bem, mas ele vai ser grosso. Em algum momento. Tem um comentário, a gente vê muita criança com a estrutura histérica e adoram serem desejados. Aí eu vou devolver esse comentário ao meu colega. Por que eles gostam de ser desejados? Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, Júlia. Eu até coloquei ela aqui já. E eu não consigo mudar muito a minha opinião em relação a isso, não, pelas minhas percepções de vida mesmo. Eu acho que se ela está querendo ser desejada, ela quer tampar um vazio dentro dela, que eu concordo com você. E eu acho que ela está seguindo um exemplo, porque criança segue exemplo. Sim. E mesmo criança segue uma estrutura, talvez até genética, né? Quando fala da histeria. Exatamente, é a essência. Você querendo aceitar ou não, a criança segue exemplo. Se você mostrar para o seu filho que você gosta de ser desejado, o seu filho vai gostar de ser desejado. Ele vai achar isso uma coisa natural. E pensando na colocação do meu colega, a estrutura histérica, a gente está falando de uma genética, né? Então é uma repetição genética, né, às vezes não só por informação. A criança pode ter um transtorno que a família também preferiu tampar o sol com a peneira. Mais uma vez. TOD, por exemplo, é um transtorno dificílimo de lidar e que os pais não aceitam, porque ele é confundido com birra. Né, Júlia? Nós fizemos uma live sobre isso. Fizemos. O TOD ele é confundido com
com birra. O que é o TOD? TOD é o transtorno opositor. E A criança se opõe a você. Você pede? Não. Você quer? Não. Você se irrita com a pessoa com muita facilidade. TOD é um transtorno que eu gosto muito de trabalhar. E as pessoas confundem muito TOD com birra. sim. Ou então com má educação, né? Ou então com má educação, exatamente. Né? Falta de limite. Falta de limite. Aí eu pergunto, alguma criança gostaria realmente de dar birra? Ou o cérebro que é imaturo e não dá conta daquela situação? É lógico que é imaturidade. É por isso que eu falo. O bate-papo que eu gosto de ter com você é por causa disso. A gente é muito claro nas coisas que a gente coloca. E só não entende quem não quer entender, Júlia. Sim, Né? exatamente. Porque você é muito franca, eu sou muito franca. E, infelizmente, as coisas estão aí para a gente enfrentar. Com certeza. É infelizmente, gente, porque tem muita coisa para a gente enfrentar. Tem uma bebê de 6 meses pode receber toques, mordidas e beijos em regiões íntimas? Não. O respeito. Não, peraí. Ela está perguntando se alguém pode dar ou se a criança gosta, Se ela Júlia. pode receber. Para você é mais fácil de ver. Se ela pode receber, não. O bebê tem que ser respeitado. Não, claro que não. Se você está dando mordidinhas e beijinhos nas partes das regiões mais íntimas, você está estimulando a sexualidade dela. E de alguma forma é um abuso. É um abuso quando aquela criança Sim. que não tem como reagir. É aí que começa a questão que a pessoa falou de estimular a sexualidade. Então, a gente tem que, E a gente tem que abuso, saber gente, isso é diferenciar as coisas. abusivo. As Um coisas pai, um acontecem, cuidador, uma mãe que beija as partes íntimas da criança, que tem o hábito de tocar, de morder, ela está errada, ela é abusiva. Ela é um abusador sexual, sim. Até porque ela não tem nem idade para te falar se ela gosta ou não. Ela é um abusador sexual. É abuso, sim. Né? Nosso abuso. horário está assim, se limitando, então eu vou abrir um pouquinho do nosso tempo para alguma pergunta que ainda exista das pessoas, né? Dos nossos colegas, amigos. Então, quem tiver alguma pergunta, gente, fiquem à vontade. Algum comentário? Parece que não tem. Tem coraçõezinho só. Mais comentários parece que não. É porque aparece mais para você do que para mim. Exato. Exato. Então, batendo palma, nos agradecendo, né? Então, se não vai ter, eu vou deixar um recado, gente. Fiquem atentos aos filhos de vocês. Fiquem atentos às falas dos filhos de vocês. Então, elogiando novamente, né? E fiquem atentos não só às falas dos filhos, mas sim ao comportamento. O comportamento e do filho do outro que está do seu lado também. Ele é de sua responsabilidade. Sim. Se você percebeu, você se tornou corresponsável. Né? Então, é importante que isso fique claro. Gente, novamente eu agradeço a todos, agradeço pela confiança, pelo carinho. Dani, agradeço pelo seu carinho comigo, de estar aí toda coçando, como você falou no começo. Eu que tenho que te agradecer, você está sempre comigo. Júlia, eu quero pedir desculpa às pessoas com essa mexeção que eu tô aqui na live, mexe no cabelo e mexe no corpo. Eu acho que quem não entrou na live no início, eu vou falar de novo. Gente, vocês me desculpem, eu tô mexendo muito, mas é que eu tô com intoxicação alimentar. E eu tô mexendo muito, tô coçando muito. Então, vocês me perdoem, mas eu não podia deixar de fazer essa live com a Júlia. Tem uma colega que colocou, conhecimento protege. Essa é a nossa intenção. Muito obrigada por esse comentário. O nosso intuito é proteger. Como protege? A informação, o conhecimento é a nossa forma de profilaxia. E aonde eu estiver, eu vou levar a minha voz para gritar e para falar sobre isso. E acredito que você também, né, Dani? Sim. E peço também a todos, né, que estão nos ouvindo, que tenham coragem suficiente e levem essa informação e essa coragem e esse conhecimento aos outros, né? Aí fica a dica que faremos mais lives para frente, né, Júlia? Exatamente. Estamos sempre juntos. Sempre juntos. Eu vou dar uma palestra sábado sobre planejamento. Quem é educador, é gratuita. Quem quiser participar, gente, é só entrar no contato do celular que
tá na bio da Elo. E fazer a inscrição, que ainda dá tempo. Ah, ótimo. Que bom, Dani. Tá aí a dica, gente. A Dani, pessoa que eu gosto muito, super competente, sempre muito séria e no que ela fala. Então, tá a dica dela. Aproveitem essa oportunidade, né? Aqui tem uma outra pessoa na luta sempre por nossas crianças. Eternamente eu vou estar na luta por elas. Eu falei que a Todas minha nós, luta, né, Júlia? a minha promessa profissional é lutar pelas crianças. Sim. Então, Tamo uma juntas, pessoa te Júlia. elogiando, palestra top, vamos embora, vamos todos nos, né? Mas eu te agradeço mais uma vez, Dani, agradeço a todos. Obrigada, Júlia, pela parceria de sempre. Eu que te agradeço sempre pelo carinho e de todos que estão nos ouvindo também, o carinho, a atenção de nos ouvir. E é muito importante, eu acho que para todos e para nós também, né? Sim. Combinado? Um beijo, gente. Até Combinado. a próxima. Beijo, É, se muito obrigada, cuida. gente. Vai tomar um remedinho pra você parar de coçar, pelo amor de Deus. Eu já tô medicado, por isso que deu para fazer a live. Ah, graças a Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, gente. Tchau. Beijo com Deus. Beijo.